Sr. Almirante, Presidente da Academia de Marinha, Sr. Secretário da Secção de História Marítima, caros confrades, minhas senhoras e meus senhores. Um introito para dizer que, se não gostarem disto, peço imensa desculpa, mas a comunicação foi, de alguma forma, desencadeada por uma intervenção que o Sr. Almirante Leiria Pinto fez há uns tempos atrás numa comunicação e perguntou: tudo isto das viagens é muito bonito, mas quanto é que custa? Como é que é o que está por trás? E, portanto, eu pensei na pergunta que deixou no ar, e isto é, de alguma forma, uma resposta, e peço desculpa se antecipadamente, se o economês os fizer adormecer durante a comunicação. A partir de 1710, inicia-se um novo período na história da carreira da Índia, com o aparecimento de companhias comerciais e de investidores particulares que aprestam armações por sua conta e risco em direção à Índia e, sobretudo, a Macau. Este porto na China será, até ao último quartel do século XVIII, o que maior atração exerceu entre os investidores e armadores portugueses, em função da rentabilidade dos bens traficados, como porcelanas, lacas, chá, sedas e outras fazendas. O trânsito marítimo e comercial da carreira da Índia cresceu durante a centúria setecentista, registando-se mudanças assinaláveis nos portos de destino, com Macau a emergir como alternativa à Goa, a par de outros ancoradores na Índia. E descortina-se novamente a presença de capitais e de cascos privados nas armações enviadas para a Ásia desde o início do século XVIII, em paralelo com as naus despachadas pela coroa. Há ainda mais documentação para a sua análise, sobretudo de natureza contabilística, como é o caso da Nossa Senhora da Atalaia, permitindo assim estudar economicamente esta viagem à Ásia e explorar as diversas facetas da sua dimensão económica. A viagem da Nossa Senhora da Atalaia realizou-se num período charneira, compreendido entre as companhias comerciais e as ditas negociações por cotas que marcaram a primeira metade de 700 e as firmas familiares que passariam a dominar o comércio privado a partir de finais da década de 1770. A documentação sobrevivente da Atalaia, das poucas séries completas que se conhecem para o período em apreço, mostra as dificuldades económicas que este tipo de expedições comerciais privadas enfrentou para escoar o investimento com lucro. Desde a vigência da Companhia de Macau, entre 1710 e 1727, até à viagem da Nossa Senhora da Atalaia em 1759-60, sucederam-se 19 armações privadas a um ritmo irregular, com destaque para as 10 viagens realizadas num intervalo compreendido entre 1742 e 1760 em direção à China. Mesmo assim, foi um cômputo notável, malgrado o número relativamente baixo de armações registado, porque devemos ter em conta tanto o investimento necessário para as efetuar, como os constrangimentos financeiros e de mercado existentes em Portugal e no seu império, para se compreender o verdadeiro alcance. Macau tornou-se numa carreira própria e autónoma da Rota do Cabo desde 1710, com o estabelecimento de itinerários próprios. Esta é, podem ver neste slide exatamente o número de embarcações que entre 1740 e 1760 partem de Lisboa para Macau e fazem a viagem de retorno. A viagem, depois de dobrar o cabo, navegava pelo Índico a latitudes mais meridionais, evitando deste modo a Índia e a passagem pelo oneroso Estreito de Malaca, procurando de seguida o Boqueirão de Sunda e escalando Batávia, a atual Jacarta, antes de subir pelo mar do sul da China até Macau. Esta parece ser a rota preferida por estes armadores, privados portugueses do início do século XVIII, para encurtar tempo e caminho. Atestada, pelo menos desde 1719, com a viagem da nau São Francisco Xavier,
tornou-se, na opção mais seguida, mau grado a proverbial má vontade holandesa, que procurou dificultar a passagem das naus portuguesas sempre que possível para tolher o comércio feito entre Portugal e a China. Inicialmente, este tipo de rota parece contar com capitães e pilotos estrangeiros, a exemplo de um tal Peter French, ao comando da Santa Catarina e Almas, em 1717-1718, que, por falta de conhecimentos entre os profissionais portugueses, os substituíram. Mas, à medida que passa o tempo e os profissionais portugueses, tanto capitães como pilotos, adquirem experiência, estes passam a comandar as naus em direção exatamente a Macau. E o mesmo fenómeno ocorre na parte comercial das armações, com a progressiva substituição de caixas estrangeiros, recrutados entre ingleses e franceses residentes em Portugal, por portugueses que vão aprendendo as técnicas comerciais modernas. Armadores. Peço desculpa. Isto não está. Ok. Armadores e investidores, apesar de privados, foram favorecidos e protegidos pelo poder político, tendo a maior parte usufruído de uma situação de privilégio institucional, porque mais ninguém podia viajar nem traficar com a China durante a vigência da exclusividade obtida. Este contexto, iniciado com a Companhia de Macau entre 1710 e 1727, prosseguiu com as viagens obtidas pela Real Fábrica das Sedas entre 1740 e 1757, a que se seguiu a negociação da Ásia de Feliciano Velho Oldenburg na primeira metade da década de 1750. Mas foi na nova conjuntura josefina, quando esta última negociação foi liquidada por ordem do ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, que as coisas vão alterar-se um pouco. Os privilégios da negociação de Oldenburg, vigentes até 1762, perderam consequentemente todo o sentido com a sua falência e foram provavelmente revogados. Mas é exatamente neste quadro que, em 1759, e ainda dentro da vigência teórica do privilégio de Oldenburg, vai zarpar de Lisboa para Macau a nau Nossa Senhora da Atalaia, a qual era uma embarcação pertencente à Coroa, que foi emprestada à Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. A companhia, lembro, foi criada por instigação do Capitão-Geral de Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão de Sebastião José de Carvalho e Melo, e a sua constituição levantou uma celeuma no reino, protagonizada pela Mesa do Bem Comum dos Mercadores. Pode-se considerar, de qualquer forma, que a fundação desta companhia em 1755 marcou o princípio do plano reformista desenhado por Carvalho e Melo para Portugal, que numa primeira fase estava mais virado para a reestruturação dos fluxos comerciais no Império e a reorganização do grupo mercantil português. Dentro da nova política, e ainda em 1755, a Mesa do Bem Comum dos Mercadores, um foco de contestação à política de Carvalho e Melo, foi extinta e substituída pela Junta de Homens de Negócio, a qual viria a designar-se posteriormente e simplesmente por Junta de Comércio. E é neste quadro institucional e de companhias mercantis que se vai ver como os laços familiares e as associações comerciais, conjuntamente com a proteção e as conexões políticas, continuam a caracterizar a elite dos homens de negócio lisboetas já no reinado de Dom José I. Dito escole acumulava cargos diretivos nas recém-criadas companhias monopolísticas, entre outros privilégios que, entretanto, a Coroa lhes concedia, como foi o caso da negociação de Macau, atribuída à Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão em 1759. Dos 11 signatários desta companhia em 1755, a maior parte participou no capital da negociação de Macau. De reter o caso excepcional de Inácio Pedro Quintela, omnipresente em todas as instituições e organizações societárias do pombalismo,
ao que se somava o facto de ser ainda contratador do tabaco, o mais desejado monopólio arrendado pela coroa. Em resumo, das 48 pessoas do universo acionista da negociação de Macau em 1759, apenas 4 não possuíam ações da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. E tem aqui exatamente neste quadro a participação dos principais acionistas da negociação de Macau e nas diversas companhias monopolistas da altura. A navegação de Macau, de 1759, revelava assim o nascimento de uma classe de gestores profissionais que medrava nas companhias privilegiadas do pombalismo emergente. Convém referir que todos recebiam um salário pelo cargo desempenhado no montante de 2 contos 339.382 reis, que apareceu descrito sob o eufemismo de comissões na contabilidade da negociação. As presenças cruzadas das mesmas pessoas em órgãos corporativos e nas criações monopolistas do pombalismo foi um dado marcante do período. Mostrava ainda a vontade de Carvalho e Melo dar corpo aos seus ideais de criação de um grupo mercantil português, dentro das linhas delineadas por si no tempo em que fora ministro em Londres, desejando que os homens de negócio fossem competentes, modernos e competitivos. Também se verificou, mesmo assim, uma certa continuidade junto dos nomes que já traficavam com a Ásia no reinado anterior e que já apareceram na negociação de Oldenburgo e que apareceriam novamente nesta de Macau de 1759. Na própria Companhia do Grão-Pará e Maranhão entraram pessoas associadas à negociação de Oldenburgo, como o italiano João André Calvé e os portugueses José Álvares Mira e José Rodrigues Lisboa. E houve mesmo a participação, ainda que residual, de capital brasileiro, caso de 2 homens de negócio baianos chamados José Lopes Ferreira e Luís Coelho Ferreira. Em todo o processo de negociação da armação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão para Macau, foi sintomático o facto de Carvalho e Melo não ter dado corpo a uma sociedade monopolista para o negócio com a Ásia, conforme defenderam nos seus escritos económicos. Particularmente quando a sua política de fomento comercial ultramarino, desde 1755, passava exatamente pela constituição deste tipo de companhias para o Atlântico. E foi pelo decreto de 5 de janeiro de 1759 que Dom José I concedeu ao provedor e aos deputados da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão autorização para armarem a embarcação Nossa Senhora da Atalaia para navegar até Macau. A estranheza face a este decreto prendia-se, em primeiro lugar, com o facto do escopo de criação da Companhia Brasileira e o seu âmbito geográfico de atuação, o Atlântico, estar longe do espaço asiático que constava do privilégio comercial concedido em 1759. Enquanto a Companhia visava desenvolver uma região brasileira desfavorecida e ancorar o seu desenvolvimento num quadro de trocas mais vasto que englobava o Reino e a África Ocidental, a negociação de Macau era tão só uma viagem avulsa, autorizada fora do quadro da ação daquela sociedade. Tratava-se de um privilégio comercial igual aos muitos concedidos anteriormente para o Índico, durante a primeira metade de 700, que visava garantir uma fonte de ingressos suplementar ao corpo diretivo da companhia e, por acrescento, ao capital desta. Tal como no passado, a licença foi emitida durante uma conjuntura europeia que era favorável ao papel de Lisboa enquanto porto de conveniência, dada a neutralidade portuguesa no quadro da Guerra dos 7 Anos. Isto, pelo menos, até 1762. O papel redistribuidor lisboeta no quadro europeu estava especialmente ligado à rota da China, dado ter-se registado uma diminuição no abastecimento de mercadorias chinesas à Europa, sem que a procura tivesse minguado de igual modo. Tal implicava que parte da carga da negociação seria baldeada para mercados europeus, sem acesso direto a estes produtos, como era o caso particular da França.
Persistiam, todavia, certas características do passado nesta negociação de 1759, a exemplo do termo utilizado pela coroa para caracterizar o privilégio outorgado, ou seja, a palavra negociação. Isso esclarecia a sua natureza temporária, embora nada impedisse uma eventual repetição da concessão no futuro. Mas havia diferenças assinaláveis entre a negociação de 1759 e as suas antecessoras. A primeira passava pelo facto da Companhia Geral de Grão-Pará e Maranhão possuir pela primeira vez um universo diversificado de acionistas, fruto da abertura do seu capital a todos os interessados. Tratava-se de algo que nenhuma negociação anterior tivera. A exemplo de Oldenburg, em 1754, que apenas conheceu 5 investidores mediante cedência de cotas por parte do beneficiado original. Mas, como ocorrera com a negociação de Oldenburg, a de 1759 também não tinha um capital fixo, resultando este antes de uma subscrição pública de ações pelo valor mínimo de 400 mil réis. Quanto ao universo de investidores da negociação de 1759, o seu número conhecido foi de 48, apurando-se um capital social final pelo montante, algo impressionante, à altura de 208 contos de réis e 300 mil réis. Entre os investidores mais destacados, contava-se o provedor da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, José Francisco da Cruz, que dirigia a negociação de Macau e que tinha adquirido 60 ações pelo valor de 24 contos de réis, ou seja, 11,53% de todo o capital empatado até 1760. E pese faltarem estudos sociais sobre a origem dos seus investidores, estes parecem ser maioritariamente homens de negócios oriundos da Praça de Lisboa. Apesar da abertura de capital a quem quisesse investir, a organização da viagem e os demais preparativos para equipar a nau recaíram por inteiro na Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Conforme a Junta julgou à partida, a negociação de Macau seria uma fonte de receita para a Companhia Geral mediante o fretamento da Nossa Senhora da Atalaia, cuja utilização se revelara deficitária até então. A Atalaia era uma das 2 naus concedidas temporariamente pela coroa em 1755 por a companhia não dispor de vasos de guerra para escoltar a sua navegação comercial no Atlântico. Em 1759, volvidos menos de 4 anos do seu empréstimo, a companhia dispôs-se a fretar a nau cedida à negociação de Macau para fazer dinheiro. Sabe-se que a companhia dispunha, em 1759, de uma frota de 13 navios, avaliados no seu conjunto em mais de 52 contos de réis. Mas nenhuma destas embarcações servia para a rota da China, tanto por questões de tonelagem como de armamento, excetuando exatamente as embarcações que tinham sido facultadas pela coroa. O empréstimo da embarcação foi feito, como não podem deixar de imaginar, em troca do pagamento de patacas espanholas pelo valor quase de 9 contos de réis que a companhia cobrou sob o aspecto de fretes. Sabe-se ainda que a companhia avançou com o cabedal para a negociação obter prata em Cádiz pelo montante de 39 contos de réis, elevando o empréstimo total feito por si a 48 contos de réis. A carga enviada para Macau em 1759 custou, na sua totalidade, do ponto de vista da contabilidade oficial da negociação, 207 contos de réis, dos quais 199 contos de réis correspondiam exatamente à prata adquirida em Cádiz, embora a soma destes pesos de prata comprados correspondesse na realidade antes a 215 contos de réis. E para obter esta prata necessária para adquirir as mercadorias na China, foi preciso um giro financeiro considerável
que envolveu nada mais, nada menos do que 5 praças europeias: Paris, Cádiz, Génova, Londres e Amsterdão, com destaque para as 2 últimas. O esforço, mesmo assim, para obter a prata, acabaria por envolver outros homens de negócio lisboetas, especialmente a casa do italiano estabelecido em Lisboa, João Andrea Calvé e companhia, que conseguiu arranjar ainda mais patacas pelo valor adicional de 41 contos de reis. E, obviamente, como não havia capacidade de fazer de outra forma, houve uma cedência de capital em troca destas patacas, e Calvé tenta diminuir os riscos que vai correr, exatamente fazendo com que, vendendo parte dessas ações a outros homens de negócio da Praça de Lisboa, que eram seus associados e conhecidos, nomeadamente José Álvares Mira, José Rodrigues Lisboa e Rodrigo Santos de Vasconcelos. Tratavam-se de pessoas com interesses privados na Rota de Macau e que, mesmo assim, acabariam por se desfazer metade das ações, tendo os 4 conservado apenas 50 títulos pelo valor de 20 contos de reis. Mas, mais uma vez, a maior parte do dinheiro, 27 contos de reis, foi obtido à partida da nau Atalaia, a 7 de março de 1759, e isto poderá querer indicar que a negociação estava ainda a negociar empréstimos de dinheiro para poder lançar a armação em direção a Macau até exatamente ao último minuto. De qualquer forma, o capital social reunido, que consta da contabilidade oficial, e vão perceber que a contabilidade oficial não é a contabilidade real, vai chegar à quantia de 207 contos de reis, que é um valor ligeiramente inferior ao conhecido, ao preço que tinha custado uma armação anterior, que foi a da Nossa Senhora do Bom Despacho, que tinha partido para Macau em 1754 e que as despesas totais tinham somado 209 contos de reis. Aparentemente, à partida, o saldo apresentava-se positivo. Se bem que a contabilidade da negociação escamoteasse, desde já, certas despesas ligadas ao apresto da nau, como os mantimentos, o armamento, os ordenados da tripulação e os seguros. E as contas oficiais camuflavam um custo mais elevado, o qual pode ser construído com base na contabilidade própria da negociação. E, reconstruído essa contabilidade, apresenta um novo cenário em que a negociação tem uma perspectiva francamente negativa, dado que as despesas ligadas ao envio da nau ascenderam, na realidade, a 220 contos de reis, ultrapassando de longe o capital social realizado em mais de 12 contos de reis. Tratava-se, se quiserem, de um começo pouco auspicioso para a negociação, tendo em conta o total das despesas feitas à partida em Lisboa. A Atalaia realizou uma viagem redonda, rápida, tendo em conta os tempos conhecidos para a altura, de cerca de 574 dias. Entre o dia 7 de março de 1759, quando sai do Tejo, até ao dia 24 de janeiro de 1760, quando volta a ancorar no Tejo novamente. É, de qualquer forma, uma viagem um pouco mais demorada, que é realizada pela nau Bom Despacho, que faz uma viagem redonda por volta de 550 dias. E presume-se que tenha seguido a rota habitual por latitudes mais meridionais após ter dobrado o Cabo da Boa Esperança, infletindo posteriormente para norte, a fim de aparecer no Estreito de Sunda, aportar a Batávia e seguir para Macau. Na torna-viagem, a nau escalou a Baía e o Faial,
mas não há qualquer indício que tenha traficado naquele porto brasileiro e prosseguindo a sua viagem até ancorar em Lisboa no dia 2 de outubro de 1760. Após chegar a Lisboa, vai-se proceder ao leilão da mercadoria que ela trouxe. E este leilão começa exatamente no dia 13 de novembro de 1760 e vai-se prolongar até a meados de agosto de 1761, segundo a informação apurada na contabilidade do diário, mas, mais uma vez, o livro mestre da negociação que ainda hoje em dia sobrevive entre a documentação preservada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no fundo da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, revela que, na realidade, a venda continuou até o dia 8 de julho de 1762. E as discrepâncias vão continuar. Tal indica que na segunda metade de 700, apesar de tempos de viagem mais rápidos, a recuperação do capital investido continuava a ser relativamente longa, ou seja, mais de 2 anos e meio desde o empate inicial de capital. Um mau indício, caso a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão procurasse obter outra licença para armar uma nova nau para Macau. A realidade e a contabilidade encargar-se-iam de mostrar que a liquidação da negociação foi muito mais morosa, arrastando-se até ao final do decénio de 1760, o que afastou putativos interessados de reinvestir na carreira de Macau. Quanto aos produtos que se podem encontrar nos porões da Atalaia, pertenciam à mesma tipologia já encontrada nas embarcações da Companhia de Macau, ou seja, porcelanas, sedas e chá, com destaque para o crescente peso desta última mercadoria que tinha nas cargas vindas da China desde 1710. Não era de espantar, dado o crescente consumo europeu da infusão, a que nem Portugal escapara, apesar de certas idiosincrasias do gosto português, em claro desfazamento com o resto da Europa, como teremos oportunidade de analisar. Esta é exatamente as principais categorias das mercadorias que vêm na nau Atalaia, e se virem, a maior fatia é exatamente o chá, e depois temos, sobretudo, os têxteis, que são a segunda fazenda mais importante. A maior parte da carga, como se já referiu, era constituída por chá verde. A tendência aponta para que este tipo de chá fosse a preferida pelos importadores lisboetas e os consumidores portugueses, em pleno contraste com a importação europeia, que começa a preferir os chás ditos pretos a partir do decénio de 1730. Ao invés da Europa setentrional, Portugal manteve a sua preferência pelo consumo de chás verdes até relativamente tarde, já ultrapassado o meridiano do século XVIII, sintoma da sua relativamente marginalidade face aos gostos do resto do continente europeu. De qualquer forma, tanto os chás verdes quanto os pretos eram variedades baratas e, portanto, o empate de capital seria um bocado mais fácil de gerir. Esta tendência portuguesa também se refletiu no chá baldeado para os mercados europeus, com predomínio do chá verde, onde este constituiu 60,83%, com destaque para a variedade dita Singlo. Tal pode apontar para o facto de Lisboa se ter tornado numa das fontes fornecedoras de chá verde da Europa. Daí que a baldeação para o estrangeiro representasse apenas 1/3 do carregamento do chá vendido até agosto de 1761, ou seja, um valor de 47 contos de reis. A carga da Atalaia trouxe também 1.832 arrobas e 6 arratas de especiarias e drogas tradicionais, como ruibarbo, pau da China, pimenta longa, anis, tincal e sapão. Mas a sua importância dilui-se face aos têxteis com destaque para as sedas, que sendo apenas 188 arrobas e 8 arráteis, no total da carregação alcançou o valor, o montante de 104 contos de reis, com a sua venda, um valor
quase igual ao obtido com a transação das mercadorias diversas. No seu conjunto, o resultado da armação era positivo em termos brutos em meados de 1761, com vendas apuradas pelo montante de 354 contos, 394.278 reis, mais do que duplicando no espaço de 50 anos um valor registado com a comercialização da carga da primeira expedição da Companhia de Macau em 1712, que alcançara 157 contos de reis. Isso mostrava o crescimento do comércio na rota da China desde o princípio do século XVIII, mesmo tendo em linha de conta os inevitáveis efeitos da inflação nos preços finais entre as duas datas. Tudo tinha aumentado substancialmente de valor, tanto em custos de armação, incluindo o capital enviado, como o valor da mercadoria vendida em Lisboa. Convém recordar que os dados conhecidos para a Companhia de Macau, englobando despesas com investimento em casco, tripulações, armamento, mantimentos e carga, variaram entre os 64 e 92 contos de reis registados em 1712 e os 80 a 100 contos de reis apontados em 1722. Todavia, nós devemos apostar que o preço, nesta data, entre 1712 e 22, para armar uma nau em direção a Macau, custaria aproximadamente 100 contos de reis. Ora, isto mostra que a regra de duplicação de valores, passados 50 anos, voltava a aplicar-se aqui novamente, pois os custos de aparelhar a Atalaia em 1759 ascenderam exatamente a 207 contos, se a acreditar na contabilidade oficial, ou 220 contos de reis, a acreditar na contabilidade real que a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão tinha nos seus papéis. De notar ainda que a diferença verificada na contabilidade entre o capital remetido de Lisboa, 207 contos de reis, e o custo real da carga em Macau, 210 contos de reis, faz que tenha havido um maior déficit na exploração. E isto sem tomar, obviamente, em linha de conta, as despesas locais relacionadas com a negociação, que somaram ainda outros 2 contos de reis. E para cobrir este déficit de exploração, os representantes da negociação, possivelmente os 2 caixas, Estevão José de Almeida e Caetano José de Sousa, tiveram que contrair mais um empréstimo, desta vez em Cantão, junto de um comerciante inglês chamado George Smith, pelo valor de 3.000 teis, que teriam que ser pagos em Londres, junto da casa bancária Clifford, Walpole and Clary, a um juro de 15%. O lucro obtido pela armação, em teoria, ficava perto dos 40%, o que supunha um bom dividendo a repartir entre os acionistas. Mas o valor dos dividendos anuais pagos aos acionistas andaria antes entre os 10% a 11%, a acreditar no testemunho de Jacome Raton, que os citou como sendo o padrão pago aos detentores das ações da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. O mesmo Raton explicou que os dados de que cada acionista tinha podiam subir até 30% a 40%. Só que estes eram dados inflacionados sem qualquer correspondência com a prática do tempo, pelo que a informação de Raton não correspondia à realidade. A contabilidade do livre-mestre, o tal que estava nos papéis da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, muito mais fiável e muito menos criativa, mostrava um modesto dividendo de apenas 2,90%, recebido a partir do capital investido. Ou seja, e mesmo assim, das 520 ações emitidas, que correspondiam ao total do capital de 208 contos de reis, apenas 419 títulos receberam algum tipo de pagamento e de dividendos pelo montante de 132 contos de reis até agosto de 1761.
o resultado final foi francamente negativo. A esta luz, algo que nem a criativa contabilidade da negociação conseguiu disfarçar. O saldo final passou de positivo a negativo num montante superior a 59 contos de reis. O livro-mestre da negociação, por sua vez, apresenta um resultado distinto no que diz respeito às receitas das vendas, que totalizaram 471 contos de reis no dia 8 de julho de 1762. Os valores finais pouco se afastam dos conhecidos para o diário, tanto que eram similares a meados de 1761. Mas, na realidade, o leilão das mercadorias transportadas pela Atalaia arrastou-se por mais tempo que o esperado, mostrando os efeitos sofridos na Praça Lisboeta com a notícia da iminente entrada de Portugal em guerra, ao lado das potências marítimas, contra o bloco terrestre franco-espanhol no conflito conhecido como a Guerra dos 7 Anos. Tais dificuldades repercutiam-se na conclusão das contas a saldar, com os investidores com a agravante destes terem de ratear entre si o prejuízo das falências comerciais entretanto verificadas nas casas comerciais lisboetas que tinham arrematado mercadorias da negociação e cujo balanço estava ainda por fazer. Atente-se que só a 20 de agosto de 1768, ou seja, 9 anos após a concessão inicial do privilégio, as contas foram dadas como encerradas. Para além do tempo que demorou a apurar a receita e a pagar as despesas, o saldo foi negativo e chegou a ser emendado 22 anos mais tarde, a 30 de dezembro de 1790, de acordo com o livre-mestre, de modo a equilibrar a contabilidade. Portanto, o que podem ver neste quadro é exatamente o peso monumental do que, afinal, foi um mau investimento comercial. Mesmo que a contabilidade da negociação venha a ser revista e se inverta, o que é uma possibilidade, a considerar, a imagem que permanece é o de uma expedição comercial sem um resultado rentável nem palpável. Tal explicaria o desinvestimento privado na rota da China por mais de uma década sem qualquer nova armação privada. A entrada de Portugal na Guerra dos 7 Anos, em 1762, também terminou com a vantagem da neutralidade do Porto de Lisboa como mercado redistribuidor na Europa de mercadorias vindas da Ásia. Uma vez que o principal consumidor destas fazendas era o francês e, obviamente, ao entrar ao lado das potências marítimas, a começar pela Grã-Bretanha, Portugal não tinha forma de escoar estas mercadorias para a França. Quando a paz foi assinada em 1763, a vantagem competitiva de Lisboa também ficou anulada, pois a França voltou a navegar sem qualquer obstáculo para a Ásia e, em consequência, o comércio português com o Estado da Índia estiolou novamente. Curiosa e estranhamente, Sebastião José de Carvalho e Melo, entretanto criado primeiro conde do Eiras em 1759, não desenvolveu qualquer política de fomento económico para o que restava da Ásia Portuguesa, a região comercialmente mais estagnada do Império Português. Sabia de antemão que nunca encontraria interessados entre os homens de negócio lisboetas para lançar as bases de uma companhia monopolista, como fizera para o Reino e o Atlântico. Sinal disso mesmo foi a ausência de qualquer armação para Macau, que se saiba, entre o regresso da Nossa Senhora da Atalaia em 1760 e a partida da Nossa Senhora da Penha de França, São Francisco de Paula e Almas em 1771. Toda uma década sem ligações com a China, quando o Extremo Oriente era um dos mercados mais apetecidos pelos investidores europeus dessa época. Não admira. Os capitais e os investidores portugueses tinham ficado escaldados com o mau resultado comercial da armação da Atalaia. Muito obrigado.